texto aqui, muito ministrado. Lucas capítulo 8, versículo 42, parte B, a seguir. Amém? Só a parte B ali, né? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Algumas traduções dizem bens. Amém? Mas presta atenção nisso aqui, gastou todos. Metade? 20%? Gastou tudo. Tudo que tinha ela gastou, atrás de uma cura. Seguindo, veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Se você tocar em Jesus, irmão, sai poder. Versículo 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo mundo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Você pode orar por mim? Para que Deus use esse vaso aqui de barro. Ora pela minha casa também, pela minha família, pela minha esposa, pelo meu casamento, pela minha saúde. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Obrigado, Jesus. Te dou graças, Deus, por esse momento, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Deus, que o Senhor encontre aqui, Senhor, corações famintos, de fato, que queiram, que desejam a Tua presença, o Teu maná, o banquete, ó Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração na mente, tudo aquilo que se levanta para roubar, para distrair, para atrapalhar a ministração da Tua palavra, essa semeadura, ó Deus, da Tua palavra, que as sementes encontrem bom solo aqui, que é um solo fértil, no nome de Jesus, e que venha multiplicar, produzir, germinar, ó Deus. Que os meus irmãos venham viver o melhor dessa terra, desfrutar da Tua presença e de uma saúde plena, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos, glória a Deus. Você leu esse texto aí, talvez você já ouviu alguma mensagem sobre esse texto. Eu queria falar hoje numa perspectiva, talvez que você nunca ouviu, de uma forma diferente. E o texto é muito claro, Jesus está andando. A Bíblia diz, enquanto ele caminhava na sua rotina, no seu dia a dia, no seu ministério, expulsando demônios, curando enfermos, ministrando, ensinando a palavra, por parábolas ou diretamente ali para os discípulos. Mas Jesus estava fazendo o que ele veio para fazer. E a multidão o apertou, e no meio dessa multidão ali tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragia, há 12 anos. Os judeus, eles tinham esse costume de arredondar a idade. Então não era 12 anos, 2 meses, 3 dias. Não, ele já arredondava, 12 anos. E Lucas ali já coloca 12 anos. Lucas, além de tudo, era médico. Desse evangelho, que escreveu esse evangelho. Colocou 12 anos. Então há 12 anos, irmão, essa mulher vinha sofrendo de fluxo, dessa hemorragia. Então esse texto aqui, ele serve para mim, para os homens, para as mulheres, independente de nível social ou de... serve para todos, mas você, mulher, sabe muito melhor como que é isso aqui. Imagina 12 anos, não são 3 dias de mal-estar, de anemia, ali, de tanto sangue, tanta hemorragia. E não era hoje que tem os recursos que temos, era muitos, 2000 anos atrás. E essa mulher sofria disso há 12 anos. Além de toda essa dificuldade física, a falta do recurso de medicina da época, que nós não... comparado com o de hoje, além de tudo isso, ainda existia algo bem interessante, que era o preconceito, que era uma discriminação por conta desse fluxo de sangue.
Eu vou ler aqui em Levítico, não precisa você abrir. Vou ler aqui, mas eu quero que você preste atenção, só para você entender de fato como que o judeu via uma mulher que tinha fluxo de sangue. Como que a lei, olha só, também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, imagina 12 anos, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo. Isso é o que a lei dizia. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, quem tocasse. Porém, quando cessar o fluxo de sangue, então contarão 7 dias, e depois será limpa. Depois de 7 dias, aí assim ela era limpa. Porém, ao 8º dia, tomará 2 rolas, os 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo de sangue, da sua impureza perante o Senhor. Entende? Quando você lê o texto agora, você vai assim, está doente, legal, triste, né? Pô, caramba. Mas havia todo um preconceito, irmãos. Ou seja, não era apenas uma dificuldade física, havia um distanciamento. Ela não podia se aproximar de pessoas. Essa mulher não estava apenas 12 anos sofrendo por conta de uma hemorragia, ela estava 12 anos sem ser tocada. Ninguém tocava nela. Ela tinha que manter distância, isolamento. Essa era a situação dessa mulher. E aí a Bíblia diz bem detalhado que assim, ela investiu tudo o que ela tinha, todos os seus bens, não fala quanto, mas se fala todos, provavelmente os seus haveres, é evidente que ela deveria ter algum patrimônio. E ela investiu tudo, irmãos. Quanto nós investimos para ter uma saúde? O quanto você está disposto a investir para ter uma saúde? Eu vou falar os níveis de saúde aqui, que o próprio texto ali ressalta, principalmente no final. O quanto nós estamos dispostos a investir nisso? O quanto eu invisto nisso? Para manter um equilíbrio, uma saúde, uma vida saudável. O quanto eu invisto nisso? Entende? Porque eu pensei que era uma palavra para quinta-feira? E geralmente quinta-feira a gente trabalha com o discipulado, então é o passo a passo, não é uma coisa mais de aplicação pessoal de fato lá fora, no dia a dia, no seu dia a dia, mas essa é a palavra que o Senhor me deu, irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está interessado em saber o quanto você está disposto a investir, ou quanto você está investindo para ter uma saúde plena, porque isso é importante para Ele, irmãos. Talvez passe batido para você devido a alguns contextos, mas isso é muito importante para o nosso Deus. O quanto você está preocupado com a sua saúde. Amém? Essa mulher tinha fluxo de sangue. Olha só o que significa, nós acabamos de ler aqui. Ela queria voltar a ter uma vida sadia. É isso que ela queria, irmãos. E não eram meses, não eram dias, eram 12 anos sem ser tocada por alguém, os olhares de discriminação, porque era considerada uma pessoa imunda, impura, não era digna de ficar perto dela. Imagine onde ela sentava, as pessoas iam sentar, fulana sentou aí, imagina, e ela via isso. Eu consigo imaginar isso, porque se são 12 anos, não são só alguns dias, você passa batido, não, ela via isso. Imagina, chegava em um local, as pessoas abriam para ela passar, porque ela estava contaminada perante a lei, de acordo com a lei, era impura, irmão, era imunda. Isso é triste, isso é terrível. Esquecida, aniversário de família, não dá para chamar. Porque ela vai chamar, vai chegar, vai querer abraçar, vai querer tocar, vai querer abraçar, dar os parabéns, vai querer sentar em algum lugar, aonde ela sentar ela é imunda.
Não vai dar certo isso. Voltar a ter convivência com outras pessoas, voltar a ser chamada de linda. Você acha que isso não passava no coração dessa mulher? Voltar a ser tocada por amor. Ela queria voltar a sonhar com um casamento, voltar a ter filhos, mas como? Se era proibido alguém lhe tocar. Ela queria saúde, irmãos. Essa mulher queria ser saudável. Ela queria ter uma vida normal, no meio de outras pessoas. Eu queria falar sobre alguns tipos de saúde aqui. Amém? Então, se você quiser anotar, talvez você não veio preparado para isso, mas eu queria falar sobre isso. Eu queria falar o que Deus colocou no meu coração e queimou no meu coração. E quando eu fico naquela expectativa do que falar, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, o que o Senhor quer compartilhar? O que vai sair dos meus lábios ali? Eu sei que é o Senhor ministrando naquele momento, principalmente para mim, porque eu assisto essa palavra depois, irmão. Sabia? E sou ministrado por ela. E o que me veio foi isso, por quê? Porque de verdade, meu Espírito Santo está muito interessado com a sua saúde. Amém? Eu vou dizer uma frase aqui que eu ouvi, e eu penso que isso vai fazer muito sentido para você. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Longevidade de vida, Deus que dá. Qualidade de vida, nós que fazemos. Vou repetir, longevidade de vida é Deus quem dá. Amém? Qualidade de vida sou eu e você que somos responsáveis por fazer. Faz sentido? É Deus que decide o dia que você vai. É Deus que decide. Mas a qualidade de vida e a forma que você vai, é você que decide. Vou falar primeiro sobre saúde física. Eu quero ler algumas coisas aqui. O quanto eu tenho investido nisso? O quanto eu tenho investido nisso? 1 Coríntios, capítulo 3, não precisa você ler, eu vou ler alguns textos aqui, mas eu quero que você preste bastante atenção. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita aí, irmãos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está ali? Eita. Esse é o santuário, bata no seu peito, irmão. Esse é o santuário de Deus. Amém? Deus habita aí. O quanto que eu tenho investido nisso? Acabamos de ler sobre uma pessoa que se desespera pela saúde. Uma pessoa que gastou tudo que tinha. E os médicos não acharam solução por causa da saúde. Ela queria voltar a ter uma vida normal. Porque entendeu que só tem essa vida aqui. Só tem essa vida. E como está a nossa geração? É considerada a geração mais obesa que já teve. A nossa geração hoje é considerada a geração mais obesa que já teve. O ortopedista Victor Matsudo, especialista em medicina no esporte, diz que em 20 anos teremos a primeira geração de pais enterrando filhos. Isso é o que ele diz. Teremos a primeira geração de pais enterrando filhos. Será considerado um massacre. Ele considera como uma epidemia. Temos algumas pessoas da saúde aqui. Então talvez tenha mais informação do que o que eu estou falando aqui. O COI, Comitê Olímpico Internacional, se reuniu na Suíça para debater com especialistas como o esporte poderá combater essa epidemia. Segundo pesquisas, em 2036, todo adolescente norte-americano, isso é uma pesquisa americana que se estende para nós, principalmente aqui no Brasil, se for estudar sobre isso, quanto o brasileiro come mal. 2036, todo adolescente norte-americano será obeso, será pessoas diabéticas, hipertensas e por aí vai, entre outras doenças que eu não quero nem ler aqui. Um dos grandes responsáveis é o sedentarismo.
As pessoas não saem de casa, as redes sociais são grandes responsáveis. As crianças hoje não brincam como antigamente. As crianças brincam como você brincava, irmão. Você que tem um pouquinho mais de 30, Jonas, um pouquinho mais, quase 40, assim, um pouquinho. Como é que você brincava antigamente? Irmão, sabe onde é a casa da Chiquinha, que é uma casa cultural aqui em Mineiros? Alguém sabe onde é? Eu tinha uns 9 anos, eu consegui derrubar aquele muro. Tranquilo, menino tranquilo só. Eu derrubei o muro no meu peito, um muro de tijolo. Ainda bem que era tipo argila na época, não tinha cimento, essas coisas tudo. Esfarelou tudo no meu peito. Meu Deus do céu. Minha mãe estava visitando uma amiga dela e eu pulando muro. Tranquilo. Se você tem um Pedro. Aí uma vez a gente foi pegar umas bananinhas no vizinho. Bananinha, coisa tranquila. No vizinho, estava perdendo. Aí vai eu pular um muro de laje, derrubei um muro de laje no meu peito. Era um derrubador de muros. Se precisar derrubar um muro. O muro de laje, e o de laje tem arame. Irmão, detalhe, o dono gritou com a gente. E estava com as pedras na mão. E eu peguei naquele muro e puxei, a laje caiu. E ele tem um arame por dentro, eu não sabia, irmão. E aquele arame eu saí arrastando os pedaços de muro. Ali eu já tinha uns 12 anos. Eu tenho 3 filhos, irmão. Se eu mandar eles pular muro, eu não sei nem se eles ficam presos em cima do muro ou não conseguem. Agora que o mais novo começou a correr, virou um corredor depois dos 20 anos no quartel. Mas a primeira corrida dele eu fui correr com ele. Aí falei, cara, vou deixar ele pedir para parar, né? Deu 2 quilômetros e 300 metros, ele já começou a pisar na língua, parecia uma gravata a língua dele. Eu falei, meu Deus. Hoje não, hoje ele já corre corrida, ganha corrida, etc. Está virando praticamente um atleta, está fazendo educação física, mas até os 20 anos ele não corria. E os outros 2 mais velhos não correm, não fazem exercício, não pulam muro. Ali perto do armazém, onde vou fazer um marketing, uma propaganda aqui, onde era o armazém Fernandes, o supermercado Fernandes, aí hoje é Citro5, amém? Nós moramos ali, irmãos. Subi em cima de uma árvore, caí nessa árvore, de cabeça, em cima da torneira. Pasme, não quebrei a torneira. Quebrei a cabeça. Até hoje afundado aqui, ó. Fiquei a noite inteira lá e minha mãe acordada. Não fui para o hospital. No outro dia fui para o hospital, porque realmente tinha que costurar, costurou aqui. Né? Acho que caiu alguma coisa cinzenta na hora lá. Não estou fazendo apologia para os meninos subirem e correrem risco. Não, não é isso. Mas você que tem acima de 30 anos, vamos colocar assim, ou talvez até menos. A sua infância foi bem diferente, amém, irmãos? Hoje, infelizmente, irmãos, as redes sociais estão sendo mal usadas nesse sentido. As crianças já têm celular. Eu não sei qual a idade que você pensa que o seu filho pode ter um celular. Mas é você que controla isso. Não é o professor, não é o pastor. É você que controla isso, pai e mãe. E outras coisas que eu não quero nem mencionar aqui, enfim, fumam outras coisas, uma modinha é tal coisa, é outra coisa, roda os meninos, não praticam, é um sedentarismo, irmãos. Comem muito mal. Já não tem tantas pessoas hoje que moram em fazenda como antigamente. Eu cresci em fazenda. Então você dormia mais cedo, você acordava mais cedo, você comia ovo frito na banha de porco. É ou não é assim, irmãos? Comida no fogão de lenha. Que é aquilo, gente? A água era do rio mesmo. Só Deus sabe o que caía naquele rio, mas era aquilo. Os brincar era mais sadia. É isso, assim era a nossa infância. Alguém foi assim também? Então hoje a imunidade é mais baixa. Não praticam tanto esporte quanto praticavam. Aqui em Mineiros, eu moro aqui há 40 e poucos anos. Tinha as antigas COFEM. Hoje tem-se um trabalho com esporte, eu sei disso. Não estou desprezando, nunca, jamais. Mas antes tinha muito mais. Os jogos que tinham no capoeira. Estou sendo bem do dia a dia aqui para você entender. As mulheres jogavam vôlei, eu me lembro, tinha os vôleis. Os ônibus levavam as meninas para jogar vôlei em Rio Verde, Jataí, irmão, era... Você quase não vê hoje em dia. Você quase não vê esse desejo pelo esporte, por se exercitar, por realmente fazer algo. Não, é redes sociais. Isso aí é todo um sistema que arquitetou isso, irmão. E infelizmente, de uma certa forma, tem tido sucesso em algumas áreas. Deixar os adolescentes, as crianças mais sedentárias.
Meu irmão, só para encerrar esse assunto, a gente vai ficar aqui a manhã toda falando sobre isso, que é bacana. Mas assim, até elástico eu já pulei, sabe? Lembra, cara? Pular elástico, né? Até elástico eu já pulei com a minha irmã. Os meninos demoravam para brincar, eu ia pular elástico com a minha irmã e as colegas dela. E era aqui, irmão, no ombro. Não era? Aqui na cintura. Põe uma menina hoje de 13 anos para pular elástico aqui no ombro, irmão. Melhor não pôr. Nos ombros aqui, irmão. Bambolê. Queimada. Bete. Aquela rua de São João ali. Meu Deus, como isso era gostoso, gente. Você fala o que é? Vamos brincar de bete com um rapaz hoje? Tá doido? Que isso? É coisa de ultrapassada, arcaica. Bandeirinha estourada, achei. Nossa. Dormia pensando naquilo. Amanhã vai eu e o fulano. Amanhã eu ganho. Amanhã. Lembra disso? Você não vê isso mais. Os meus dedos até hoje têm cicatriz. Então perder a tampa do dedão aqui, a cabeça do dedão, no asfalto, jogando bola, e ao redor do CEPA, onde era o CEPA ali. O circo ia ali antigamente. Brigava, chegava em casa, não podia contar para minha mãe. E no dia eu estava lá. Aí quem que eram os golzinhos? Quem estava com chinela? Quem estava de chinela colocava os golzinhos na rua. Na rua do Ducandário ali, morei ali também. Mano. Um dia eu brincando de bola ali, tão concentrado no futebol, bom de bolas. Menino. A menina veio de bicicleta, batemos cabeça com cabeça, nós dois desmaiamos, e nós ali, desmaiados. Não tinha SAMU, não tinha bombeiro. Meu irmão, era jogar água, a mãe não podia saber. Os outros, vamos, me chamavam de Zino, Zino, levanta. Eu levantei a menina desmaiada, eu pensei, matei, cara. Nossa, cabeça com cabeça. A menina levantou, não sabia onde é que estava, enfim. Essa era a nossa infância. Hoje você não vê isso, é muito difícil desviar, você está no asfalto, tem que desviar de alguém brincando de bete. Eu ainda vi isso, irmão. Mas eu até paro e fico, rapaz, olha só, até que enfim tem que desviar no asfalto, os meninos brincando de bete. Né, Wellington? Você lembra disso? Lembra lá no São João? Né? No São João também, Manuel Abrão ali, mas era assim, irmãos. Hoje não se vê mais isso. Um dos grandes responsáveis é o sedentarismo. As pessoas não saem de casa, as redes sociais são responsáveis, as crianças não brincam como antigamente. Exemplo, né? Coloquei aqui. Isso era produzia endorfina, o hormônio da felicidade, que dá a sensação do bem-estar. Era aquela alegria, irmão. Maria Vogal, não brinco mais. Brincar de pique-esconde, pega. Bang bang, calmon. Que isso, gente? Se o seu filho brincar de bang bang, ele vai virar um bandido. Não vira nada disso, deixa o menino brincar, meu Deus. Hoje não tem mais isso. Eu não vejo. O menino já está ali com uma certa idade, já quer um celular, aí já acessa coisas que não deveriam, a mente dele não está preparada para aquilo. Eu quero deixar um pouco sobre o próximo tópico aqui. Estudiosos, irmão, olha só, concluíram que 51% das doenças têm causa em comportamento. 3 fatores: inatividade, má alimentação, cigarro, narguila. 4 doenças: obesidade, hipertensão, diabetes, câncer. Estudiosos relatam, irmão, eu gosto desses estudiosos relatam que o apóstolo Paulo caminhava em média, percorria em média 2.000 quilômetros por ano com Oscar. Quem que é esse Oscar? Oscar Canhar. Não é possível que eu falei isso. A pé, irmãos. Falei, Rafael? A pé com Oscar Canhar. Pensa, os homens caminhavam muito. Meu Deus, saúde física. Quanto você investe nisso? Porque tem coisa, mas esse tipo de coisa aqui não tem como terceirizar. Eu não tenho como eu ir na academia no lugar da Sol. Hoje você não precisa isso. Hoje você, nossa, aí tem festa, né? Hoje você pode ficar em casa. Não tem como ela ir no meu lugar, Pedro. Hoje é sua vez de descansar, né? Hoje eu Toinha, a Naila, a gente vai dar. Hoje vai ser, não tem jeito, irmão, de terceirizar isso. É você. Eu vou dizer um negócio para você, nesta manhã, neste domingo, o Espírito Santo está interessado que você exercite esse corpo, irmãos. Eu falo isso com temor, zelo e autoridade. O Espírito Santo está interessado que você movimente essa carcaça sua. Movimente o Oscar Canhar. Grava isso, irmão, marca a gente lá.
Erro ortográfico do pastor. Amém? Saúde física. Eu quero falar bem rápido aqui, não é muito extensa a palavra, mas sobre saúde mental também. Saúde. O quanto você está disposto a falar, a investir na sua saúde mental. Ontem nós falamos com os homens que foram lá, pasme, nós falamos 1h30. Falamos 1h30 ontem sobre o que o homem deve guardar. Guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos, guarda a sua mente. Esse mês, irmãos, mês de junho, para você que está assistindo online, vai assistir numa outra época, essa palavra foi mês de junho. Esse mês de junho, eu não sei se você sabia, mas é o mês da conscientização da saúde mental dos homens. Quem sabia disso? Você sabia, Marcelo? Uma salva de palmas então, alguém sabia? Aplauda Jesus, amém. Estragou meu exemplo aqui. Brincadeira. Então, sim, uma pessoa, eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois do dia 20 por aí. Mês de junho é o mês da conscientização da saúde mental dos homens. E é evidente que essa palavra aqui eu ministrei ontem para os homens, não essa palavra, mas falamos sobre esse tema. E porque assim eu percebi, meu Deus, e como precisa ser falado isso todos os meses. Mas existem meses, você entende que assim o trabalho social da cidade em si, né, ele foca mais em um tema ali, depressão, etc. Mas esse mês é o mês da conscientização da saúde mental dos homens. Por quê? Porque precisa ser falado. E ontem eu pensando, né, irmão, fui embora. Nossa, Espírito Santo, quebramos tudo lá, hein? Falamos sobre um tema relevante, pontual. Os meninos foram ministrados, eu penso nisso, eu fui ministrado, glória a Deus, o Senhor se manifestou ali. E quando eu terminei, eu ia embora no carro sozinho, deixei o Leonardo na casa dele. E aí, irmão, veio aquela voz no meu coração. Terminou, Pedro? Mas nós quebramos tudo ontem, hein? Rapaz, conectado com Deus, é isso aí. O Espírito Santo veio e falou assim: olha, Pedro, ano que vem, vá nas rádios. Nesse mês, vá nas rádios, fortaleça mais isso. Chame as pessoas que estão com você, estão entendendo. Fortaleça mais isso, fortaleça isso. Se a cidade não sabia, penso que muitos fizeram trabalho aqui, mas eu não sabia disso. Vá nas rádios, vá onde você tiver acesso, comunique isso, ajude os homens a ter mais saúde mental, guardar o coração. Nós trabalhamos bastante sobre aquele versículo, irmão. Qual que é o versículo? Provérbios 4:23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes da vida. Em outras traduções, sobre tudo o que deve guardar, proteger, guarda os seus pensamentos. Amém, homens? E mulheres também, esse versículo é para você, para nós todos. É um alerta que está ali na Bíblia, é um alerta. Proteja a sua mente, guarde a sua mente. Você que tem que fazer, não deixe lixo entrar na sua mente. Se o lixo não entra na sua boca, por que entra na sua mente? Se a fruta podre não entra no seu cardápio, no seu prato ali para você comer, por que coisas podres entram na sua mente, através dos seus olhos, dos seus ouvidos? Por quê, irmãos? Nós precisamos cuidar disso. Saúde na mente. Quanto você está disposto a investir nisso? Olha só, Filipenses 4:8 diz: tudo que é amável, tudo que é de bom grado, tudo que é agradável, tudo que edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando eu leio esse texto, eu entendo que eu posso controlar os pensamentos da minha mente. Algumas coisas vão vagar, mas não vão ficar. Outras vão perambular, não vão ficar. Eu posso controlar os pensamentos que residem dentro da minha mente. Quando Paulo diz sobre isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual é o seu pensamento, irmão? O que está ocupando o seu pensamento, minha irmã? Filipenses 4:8, anota aí para você. Exemplo, o seu cérebro. Irmão, nosso não é cérebro, né? Meu cérebro, ele é equivalente a 20 estádios de futebol, lotado de computadores. Por mais que tenha uns computadores sofisticados, o poder, a potência desse negocinho que está em cima do seu pescoço. E o quanto nós temos cuidado disso. Olha só, com apenas 2,7 kg. Alguns é maior, né, gente? Alguns é menor, mas enfim, a média é essa. 2,7 kg é fantástico. Nossa mente processa 800 memórias por segundo, por 75 anos, sem se cansar. Esse é o nosso cérebro. O quanto nós estamos guardando ele. Existem 3 coisas que têm grande impacto negativo na mente humana: más influências,
é o convívio, as músicas que você ouve. As pessoas perguntam: pastor, pode ouvir música do mundo? Pastor, pode ouvir música não sei o quê? Eu vou te responder assim: as músicas formatam a sua alma, o seu pensamento. As músicas vão formatar o seu pensamento. Tu és bom em todo o tempo, Deus é bom. A gente começa a acreditar nisso, irmão. E é uma verdade. Agora, uma mentira muitas vezes repetida pode se tornar uma verdade. Ou músicas que falam muito sobre adultério, você começa a pensar em adultério. Músicas que falam muito sobre traição, você começa a pensar em traição. Essa é a minha resposta para quem pergunta. O que você quer que sua mente, como você quer que sua mente seja moldada, se você só escuta coisas negativas e prejudiciais? Não são benéficas, não são de Deus. Amém? Então as músicas, elas formatam os nossos pensamentos. Você vai ouvindo aquilo, você começa a acreditar naquilo, e você começa a se tornar aquilo. Olha o quanto isso é sério. Amém? Então o convívio, essas músicas que ouvimos ou deixamos de ouvir, meu Deus do céu. Músicas que massageiam muito nosso ego. Más influências, né, esse convívio, as pessoas com quem você anda. Jamais despreze as pessoas, irmão. Jamais despreze as pessoas. Não quero mais ser amigo de vocês. Não é isso, irmão. Mas seja educado, seja gentil. Mas existem mesas que você não precisa sentar mais. Se você quer fazer uma academia e você senta só perto de pessoas que comem mal e não faz academia, muito provavelmente você vai ter desejo de desistir, irmão. Você vai ter vontade de não fazer mais, porque o assunto não se encaixa ali mais. Você tem um outro projeto para a sua vida, um outro plano para a sua vida, mas aquela roda ali não se encaixa mais, porque as pessoas não querem cuidar da saúde, comem mal, toda hora na sua frente, frituras, toda hora na sua frente, e as conversas são só essas. Estou falando aqui de alimentação, fora outras coisas. Amém? Então isso afeta muito. Outra coisa, irmão, que tem um poder, um grande impacto negativo na mente humana. Outra coisa, e quase não é falado: pornografia. Altíssimo poder de destruição. Vou repetir: um altíssimo, poderoso poder de destruição na mente do ser humano. Já é comparada a um vício maior do que a cocaína. Ontem a gente falou bastante com os homens sobre isso. E a nossa tarefa é que você entenda realmente e tire isso da sua vida. E ajude as pessoas que estão perto de você. Primeiramente, tire da sua vida isso. Deturpa, dessensibiliza. Existem crimes, irmãos, que você se assusta como uma pessoa faz isso, porque dessensibilizou o cérebro. Essa hipofrontabilidade aqui, irmão, estou falando difícil, né? Essa parte da frente aqui do córtex, aqui, ataca aqui. Aí dessensibiliza, a pessoa fica egoísta, ela quer saber só do prazer dela, fica egoísta. Ela não se importa mais com o bem-estar do próximo, com o prazer do próximo, enfim, é só o desejo dele de ser saciado. É isso que causa. E é sutilmente, e é um processo. Sutilmente começa e vai desenvolvendo esse processo. Quando a pessoa vê, ela é completamente dominada por isso, irmão. A terceira coisa, e tem um grande impacto negativo na mente humana: a preguiça. Não lê, não se envolve com esportes, não força novos relacionamentos, não exercita esse poderoso músculo cinzento, vive num constante loop, é o mesmo assunto, o mesmo grupinho, o mesmo nível social. Irmão, louvo a Deus pela minha sobrinha. Ela é desse tamanhozinho, a Louise. Louvo a Deus pela vida dela. Ela largou tudo aqui e foi morar em Santa Catarina. Não faça isso, não é uma apologia, não é um incentivo. Ela deu certo ali, ela... Já tem mais de ano que ela está lá. A menina que foi diagnosticada com isso, com aquilo outro. E na verdade ela enfrentou tudo isso, saiu, arrumou um gato preto, arrumou um serviço e viajou. O Sultão é o nome do gato dela. Acho que agora deixou o gato para trás aqui para ir para lá. Hoje trabalha lá, mora lá, já tem um companheiro bacana demais. Minha irmã foi visitar ela esse ano lá, falava muito pelo celular, mas não tinha visto ela. Ela falou assim: Zino, a Louise, a minha filha, é outra pessoa. Agora em agosto ela vem, vai trazer o benzinho dela para conhecer a família aqui, a família Lima, assustar o rapaz, Justino.
É uma outra pessoa, porque convívio, contato, atitude, disposição, é uma outra pessoa, irmão. Além de morar numa cidade praiana. Quem aguenta, né, gente? Eu fiz questão de ressaltar aqui um pouco sobre ela, porque assim, é uma pessoa que realmente, da minha família, da minha casa, de dentro da minha casa, eu vi ela crescer, eu vi ela ser diagnosticada, eu vi ela iniciar um tratamento, e hoje é uma outra pessoa, convívio, ambiente, aquilo que você carrega também, amém? Saúde financeira, vou falar sobre isso bem rápido, não preciso falar, principalmente no nosso Brasil, irmãos, 88% dos brasileiros são endividados, 70% dos brasileiros não tem um planejamento financeiro, não tem a menor noção do que fazer com o dinheiro. É muita gente, meu. Vou pôr 70%, 220, vamos arredondar aqui, 150 milhões de pessoas, 150 milhões de brasileiros não têm a menor noção do que fazer com o seu dinheiro. Só trabalham, e muito trabalhadores, são muito trabalhadores. O brasileiro é muito trabalhador, meu. Eu sou brasileiro e amo a minha pátria, amo meus compatriotas, e eu faço questão de ajudar as pessoas que se aproximam. Um pouco que eu sei, estou aprendendo também, mas o quanto o brasileiro sofre com a saúde financeira dele adoecida, o analfabetismo financeiro, não sabe o que fazer, gasta mais do que ganha. Lembrei, 70% dos brasileiros gasta mais do que ganha, dá na mesma, né? Não tem planejamento nenhum. 70% dos brasileiros gasta mais do que ganha. Irmão, isso parece lógica, isso parece que é simples de resolver, é fácil de resolver. E por que gasta mais do que ganha, mesmo sabendo que gasta mais do que ganha, mesmo sabendo que ganha X e gasta Y, mesmo sabe por quê? Porque é uma doutrinação. Nós somos doutrinados, educados com muito zelo, nós somos educados e doutrinados a gastar mais do que ganhamos, e a gente tem feito isso com maestria. Se o foco é esse, tem alcançado o objetivo. Ou seja, 150 milhões de brasileiros gastam mais do que ganham. Então, se a gente pegar isso no percentual de mineiros, quase 50 mil mineirenses gastam mais do que ganham. Isso me assusta, irmãos. Eu convivi com uma família que gemeu muito por conta do financeiro. Muito, irmãos. Fome, dificuldade na escola, né? Enfim, não vou estender muito aqui, mas aprendi a investir nessa área. Eu preciso aprender sobre isso. Quantas pessoas aqui, irmão, talvez eram para estar com outra realidade financeira, ou talvez todos eram para estar com outra realidade financeira, né, Jonatas? A gente conversa sobre isso. Era para meu pai estar com uma outra realidade financeira, se machucou, se intoxicou com veneno em agrícola 2 vezes, se machucava, via com as mãos, os dedos todos azuis aqui, as unhas. Falei bonito, hein, gente? Quase igual os carioca, todos azuis. Eu vi aquilo, irmão, toda a vida meu pai trabalhando e toda a vida sem dinheiro. Se tivesse uma doença, não tinha dinheiro. Se tivesse que comprar um remédio, tinha que fazer um adiantamento, tinha que fazer um vale, tinha que fazer não sei o quê, e trabalhando a vida inteira, irmão. Em serviço pesado, serviço braçal, se machucando. Eu sei que você, irmão, talvez passou por uma experiência de seu pai, enfim, sua mãe, não sei, lavando roupa, passando roupa, cada um com a realidade, mas a vida inteira trabalhando e sem dinheiro. Isso é digno, irmãos? Isso é saudável? Não. Mas a pergunta para você esta manhã, para mim esta manhã, o quanto você está disposto a investir? Pastor, mas está falando de dinheiro, eu vou investir. Não, irmão, às vezes é uma leitura, às vezes um livro de R$30. R$30. Às vezes é um livro de R$20. Vai te ajudar, vai abrir a sua mente, vai ser um início de um novo aprendizado. E meu Deus, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Tanto que eu trabalhei na minha vida, tanto que eu fiz errado, o tanto. Tem 3 experiências que você tem com dinheiro, irmão. E aqui eu encerro esse tópico, mas tem 3 experiências que você vai ter, já teve e terá com dinheiro. Primeira experiência, o dinheiro que você faz, que é o que você ganha, vamos dizer assim. Essa é a primeira experiência que você vai ter, uma delas. A segunda experiência é o dinheiro que você gasta. Já teve experiência com o dinheiro que você fez? Recebeu? Já teve? Essa é uma experiência. A segunda experiência é o dinheiro que você gasta. Com certeza já teve experiência com esse dinheiro que você gastou, né?
A terceira experiência, irmão, é o dinheiro que você deixa na mesa. São oportunidades que você poderia ter visto na sua vida, honestamente, por favor. É o que eu estou falando. Oportunidades dinheiro que você deixou na mesa. Você olha e pensa, meu Deus, por que eu não fiz isso? Como que eu não vi isso? Mas as dívidas tomam tanto conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa preocupação, da nossa mente. Nós não conseguimos pensar em outra coisa. Você não vê oportunidades mais. Você não vê oportunidades na sua frente. E você deixa dinheiro na mesa. É uma expressão usada. Amém? Então são as experiências que a gente tem com dinheiro. São coisas que eu aprendi. Eu fico olhando assim, quais são as oportunidades que eu não estou vendo, meu Deus? Que eu poderia aumentar o meu patrimônio de alguma forma. Hoje, para ajudar pessoas, meu interesse é esse. Para ajudar pessoas. Não é para mim me beneficiar, para mim ter. Esse é um princípio, esse é quebrar um princípio de Deus. É quando você quer só para você, para você, para você. Princípio financeiro, irmão. Não quero estender muito aqui para não ficar confuso nem cansativo, mas nós precisamos investir nessa área. O quanto você investe na sua saúde financeira, para aprender, ou aquelas rodinhas onde só conversa, dá risada, né? Meu cartão de crédito, meu não sei o que, estou devendo. Virou piada, irmão, para o brasileiro. Amém? Por que Jesus, você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que outra coisa? Não era para enaltecer o dinheiro, é porque o dinheiro é aquilo que mais prende a nossa atenção. Então Jesus falou sobre pão, fermentos, usou outros exemplos, usou outras parábolas, mas as parábolas que ele mais usou ali foram coisas específicas com pérola, talentos, que era dinheiro. Então Jesus ia ensinar algo, ele pegava e dava um exemplo sobre dinheiro, exemplificando como que o reino de Deus funcionava, mas pegando o dinheiro. Por quê, pastor? Porque era aquilo que chamava a atenção da gente, e ainda chama a atenção da gente. Então hoje é domingo de manhã, mas amanhã é preto na folhinha. Quer você ganhe bem, quer você ganhe mal, quer você tenha dinheiro guardado, quer você não tenha, quer você esteja devendo, amanhã, segunda-feira, é preto na folhinha. Nós precisamos correr atrás do dinheiro. É assim? Por isso que Jesus usou muito essa palavra, porque aquilo lhe prenderia nossa atenção. Consegui explicar, irmãos? Amém? O foco não era o dinheiro monetário ali em cima, era pegar aquele objeto e usar ele de exemplo para dar uma referência do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma pérola. Então distribuir os talentos. Outra saúde, irmão, já estou praticamente encerrando aqui, a saúde familiar. O quanto eu invisto na minha família. É um lugar onde muitos têm desistido. O quanto eu invisto na minha família. É um lugar onde muitos, irmão, têm desistido. Às vezes não falam, mas se comportam como pessoas que têm desistido, têm fugido, têm negligenciado a família. Vou ler um versículo aqui só para... Aleluia. Versículo 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. 3,5. 1 Timóteo 3,5 diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha só o que Paulo coloca aqui. A família, irmãos. Como está a saúde da sua família? O quanto você investe nisso? Se está adoecido, se está doente, se está capengando, o quanto você investe na sua família, na presença ali sua com seus filhos, né? Às vezes o homem ele trabalha e só trabalha. Ele não sabe conversar com o filho, ele não sabe educar um filho, e deixa a mídia educá-lo, deixa a responsabilidade para a escola educar. A escola escolariza, o pai e a mãe que educa. O pastor instrui biblicamente, a escolinha ela instrui biblicamente, mas quem educa é os pais. Qual o tempo de educação que você tem investido? Quanto tempo você tem investido para educar os seus filhos, direcionar, ensinar a palavra de Deus para eles? Às vezes é um pé de guerra entre o homem e a mulher ali, as crianças estão crescendo nesse meio conturbado, e depois a criança vai manifestar algum problema, e a gente pensa que o problema é a criança, querer um comportamento por falta de maturidade dos pais.
Há quem diga que a saúde emocional da criança revela a saúde emocional dos pais. O comportamento das crianças revela a saúde emocional dos pais. Então isso é muito sério. Quanto você está disposto a investir? E por último, a saúde espiritual. E quando Jesus falou, lá em Lucas 8 nós lemos, essa mulher, ela queria cura, irmãos. E eu falei aqui de algumas áreas que precisam ser curadas, saradas, tratadas. Eu não sei se você está 100% em tudo. Talvez sim, não sei. Mas quais são as áreas que você precisa de cura? E o quanto você está disposto a investir nisso? Essa mulher queria ser curada, irmãos. Há 12 anos estava doente, ela queria cura. Ficou claro isso no texto. Eu quero ser curada. E Jesus curou ela, irmãos. Ela tocou em Jesus. Jesus percebeu que no toque dela saiu o poder dele e ela foi curada, amém? Só que Jesus falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Aí ela se manifesta, mesmo sabendo que todo aquele preconceito que tinha, essa mulher poderia morrer, poderia ser morta por estar ali tocando em outras pessoas. Se ela tocou em Jesus, ela encostou em outras pessoas, ela era imunda. Ela estava descumprindo a lei, o protocolo ali, ela tocou em Jesus, foi curada. Jesus falou assim: quem me tocou? Aí Pedro falou assim: quem te tocou, cara? O Jesus, é o tanto de gente aqui, cara. Quem te tocou? Mas ele falou assim: de mim saiu o poder. Quem me tocou? E essa mulher se manifestou e ele chamou ela de filha. É o último versículo, então disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo com isso aqui, irmão? Nós queremos cura na área física. Nós queremos cura, melhora na área física. Você pode melhorar, irmãos, a área física? Pode. A sua alimentação, seus exercícios físicos, você pode melhorar. Invista nisso. Invista nisso. Chame seu esposo para te acompanhar. Chame sua esposa para te acompanhar. Como é bacana, irmão, você ver ali aquela comunhão, aquela união, os dois fazendo junto. O que você acha que seus filhos vão seguir, vão fazer? Vão seguir o seu exemplo, você é referência ali. Então uma atitude sua vai respingar em todas as outras áreas praticamente, emocional, familiar, financeiro e a espiritual. Eu queria encerrar, deixei esse último tópico aqui, porque Jesus, irmão, ele não estava interessado apenas na cura daquela mulher. Ele queria relacionar com ela. Nosso Deus é um Deus relacional, irmão. Ele quer se relacionar com você profundamente. Pouquíssimas pessoas, eu quero ser uma dessas pouquíssimas. Eu quero investir nisso, irmãos. E eu queria convidar você para investir nisso também. O quanto você está disposto a investir numa vida relacional com o seu Deus, com o nosso Deus. Não apenas uma cura, não apenas a solução de uma área física, emocional, financeira, etc., familiar. Não, Jesus me ajuda a unir minha família, amém. Jesus me ajuda a organizar minha vida financeira, amém. Jesus me ajuda a cuidar do meu corpo, me desperta para isso, amém. É isso que Ele está nos levando esta manhã, é isso que o Espírito Santo está nos conduzindo esta manhã, para te despertar, cuidar da sua área física, emocional, financeira, familiar, mas também na sua saúde espiritual, um relacionamento com Ele, irmão. Quem me tocou? Aí ela se manifestou. Aí ele vira para ela, imagina: filha, a tua fé te salvou. Você é uma descendente de Abraão. A tua fé te salvou. Jesus quer se relacionar com você. Eu queria que você ficasse de pé, desse uma alongada, em nome de Jesus. Jesus quer se relacionar com você, nos curando em todas as áreas. Nos curando em todas as áreas, irmão. Um ser humano curado na plenitude, mas Ele quer se relacionar com você, intimamente. É quando a gente se apresenta para Ele: Jesus, sou eu te toquei. Nós estamos aqui talvez umas 100 pessoas, não sei, mas tem pessoas que estão nos assistindo online, mas eu quero dizer para você, nós estamos aqui em 100 pessoas, por exemplo, mas algumas 100 e poucas, algumas pessoas assistindo. Algumas pessoas de nós aqui
tocou mais nele do que outras nesse momento. Amém? Algumas pessoas aqui tocaram mais nele. Foi você? É você que está nos assistindo? Talvez não está aqui presente, está aqui no digital, vamos dizer assim, mas está assistindo e tocou nele. Algumas pessoas tocam nele, irmão. Toques de fé. Esses toques de fé que liberam o poder dele. Não basta só resbalar nele, encostar nele, escorar nele. Algumas pessoas tocam toques de fé. E por isso que Jesus falou assim: quem me tocou? E nesta manhã eu queria perguntar para você: foi você que tocou nele esta manhã? Aqui, atrás de cura, disposto a investir tudo? E quando eu digo investir tudo, você já entendeu que não é sobre financeiro. Essa mulher nem tinha financeiro mais, é investir você. Investir tudo. Eu preciso melhorar na minha saúde física. Senhor, me ajuda. Se o Senhor trouxe essa palavra para mim, para os meus irmãos, nos conduza nesse lugar, nos alertando a cuidar da nossa saúde física, emocional, familiar. O Senhor nos ajuda a cuidar do nosso financeiro, me desperta para investir nisso. E principalmente na minha vida relacional com o Senhor. Eu queria orar com você, queria que você orasse, irmão. Queria que você guardasse a palavra no seu coração. Parece apenas um estudo, mas não, entenda, o Espírito Santo está interessado na sua saúde. O Espírito Santo está interessado que você seja saudável. Mente sã, corpo são. Não tem essa frase? E o Espírito são, irmão. O Espírito pronto, imagina. Você conectado com Jesus, se relacionando com Ele. As demais coisas vão se ajustando. Crie uma rotina de buscá-lo, se entregar para Ele, não apenas no domingo, não apenas numa manhã ou numa noite, mas crie uma rotina. Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor. Eu vou deixar você nesse momento para você orar. Dá uma alongada aí, estica os nervos, músculos e ore. Ore, irmãos. Que não seja apenas uma palavra, que não seja apenas palavras lançadas na sua mente, onde você vai se esquecer, mas que desça para o seu coração e você ajuste toda essa saúde espiritual, física, emocional, financeira, familiar. Ajuste, custe o que custar, ajuste. É tempo, eu vou investir tempo. É dedicação, eu vou investir esforço. É leitura, é lágrima. Às vezes é lágrima. Eu preciso investir lágrimas nisso. Quando eu digo saúde espiritual, é seu ministério, a sua casa, que é a base de tudo. Quantas pessoas têm desistido disso, irmãos? Invista no seu ministério. Você não fala mais sobre isso, você não sonha só com isso, você deixou isso se esquecer, adoecer, apagou. O que Deus quer de mim nessa terra? Senhor, me conecta contigo, me conecta esta manhã contigo, Jesus. Fala comigo esta manhã, me conduza num lugar